A Igreja Batista Nova Morada? A Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo está comemorando 40 anos. E para este momento de gratidão, vamos tentar relembrar nossa história em 10 fotos ou fatos por década. Será que a gente consegue? Assim começa a nossa história. Ata da Sessão de Organização da Igreja Batista Nova Morada, localizada no bairro de São Geraldo, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 25 dias do mês de outubro de 1981, às 15 horas, após convocação através da imprensa evangélica e as igrejas da Associação Batista Serrana, o pastor Jair Garcia de Cerqueira, da Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, convoca concílio para exame e organização da Congregação Batista de São Geraldo em igreja. O concílio se pronuncia unanimemente favorável à organização da igreja. A secretária da Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo lê nominalmente os nomes dos 40 membros que passarão a formar a nova igreja. Júlio da Costa Guimarães Júnior, Silzete Guimarães da Costa, Maria Pires da Rosa Medeiros, Francisco Pacheco de Medeiros, Débora Pacheco de Medeiros, Raquel Pacheco de Medeiros, Ruth Pacheco de Medeiros, Daniel Pacheco de Medeiros, Rubens Pacheco de Medeiros, Maria Lousada da Silva, Sebastião José da Silva, Miriam da Silva Pereira, Ana Maria da Silva Veiga, Cláudia da Silva Veiga, Antônio da Veiga, Dalila Pereira da Silva, Elias José da Silva, Arlene Augusta de Souza Ângelo, Márcia de Souza Ângelo, Marinês de Souza Ângelo, Marinéia de Souza Ângelo, Osvaldo José Martins, Osvaldo José Martins Filho, Osvalda Maria Martins, Cleusa Rosa Martins, Maria da Conceição Schwenck Martins, Isabel Dolores Martins, Daniel José Martins, Malvina Otelina Martins, Sidneia Célia Egdorne, Oswaldina Nogueira Constantino, Terezinha de Fátima Nogueira de Miranda, Maria Cecília da Silva Quimas, Celícia Soares de Souza, Luciene Soares de Souza, Maria José da Câmara Ferreira, Marlene da Silva Freitas, Lindor Rotes Nogueira, Maria Manuela Nogueira, Nova Friburgo, 25 de outubro de 1981. 1981 a 1990. A igreja dá posse a seu primeiro pastor, pastor Ziel de Paiva Machado. Ele, juntamente com sua esposa, irmã Estela Mares de Oliveira Machado, fica à frente do ministério até março de 83, quando dá posse ao pastor Jonatas Assuero Monteiro de Souza, que traz sua esposa Silvia Sueli Pereira de Souza, que organiza o nosso coral, também trabalhando juntamente com a irmã Maria Idenir Barroso. Seu ministério durou apenas 1 ano, mas foi suficiente para marcar grandemente a vida da igreja. Olá, meus amados irmãos. Um bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estará assistindo esse vídeo. Quero transmitir aqui o meu abraço, minhas palavras de alegria e de felicitações para os irmãos nesses 40 anos da Igreja Batista em Nova Morada. Nova Morada porque era o termo que usávamos em 1983, quando tive a oportunidade de trabalhar com os irmãos. Faço minha as palavras do apóstolo. Dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós. Vocês marcaram minha vida. Os irmãos foram extremamente importantes para o meu ministério e são até hoje. Como esquecer de irmãos amados, crianças amadas, adolescentes extraordinários que convivemos naquela época. Hoje, estão todos já adultos, graças a Deus por isso, que Deus vos abençoe, tenham um aniversário muito feliz. Parabéns, 40 anos. A igreja segue caminhando, a igreja segue
firme no Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus abençoe aos irmãos e ao pastor. Na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em agosto de 83, assume o pastorado o pastor Juraci Rodrigues da Silva, trazendo junto a irmã Marilene Célio Frederico da Silva, sua esposa. Irmã Marilene trabalha com grande empenho com o Ministério Infantil e na área da música, organizando vários grupos, como Raio de Sol, Grupo Shalom, Nova Canção, Brilho Celeste, entre outros. Entre os anos de 84 e 88, a igreja organiza vários pontos de pregação. Em Santa Bernadette, na casa da irmã Maria Moreno, Nova Esperança, na casa do irmão Francisco Pacheco, Córrego Dantas, na casa da irmã Celícia Soares, no Floresta, na casa dos irmãos Maria Rita e Olevino, em Castalha, em Cachoeiras, no imóvel do pastor Juraci. Também realiza vários programas evangelísticos e o principal deles, cultos ao ar livre. A primeira vez que a igreja emprestou suas dependências para a comunidade foi no ano de 1986, para uso da Escola Estadual Salustiano José Ribeiro Serafim. Em 1984, a igreja tem um sonho e vota a construção de um batistério, sonho este que vem se realizar muitos anos depois. O primeiro diácono reconhecido pela igreja no ano de 1986 foi o irmão Manuel da Costa Guimarães, pai do irmão Josadac, que havia sido consagrado na primeira igreja batista de Cantagalo. Uma curiosidade que em 1983 a igreja indicou irmãos para experiência ao diaconato, porém com as mudanças no ministério pastoral, estes não chegaram à consagração. Irmão Sebastião José da Silva, Osvaldo Martins, Francisco Pacheco de Medeiros e o irmão Joaquim Mancebo. Algo interessante e até engraçado acontece no ano de 1988, quando a igreja envia uma carta à Prefeitura de Nova Friburgo e presta também um culto de gratidão a Deus pelo calçamento do bairro de São Geraldo. Estradas de terra nunca mais. 1991 a 2000. No ano de 1993, a igreja recebe e reconhece o diácono Silas Cunha da Silva, vindo da primeira igreja batista de Nova Friburgo, e alguns anos depois, este assume a liderança do Ministério de Música da igreja, também sendo regente do nosso coral, tempo em que foram organizados outros grupos, como o Grupo Caminho, Conjunto Louvores, Ecos de Louvor, Grupo Ágape, Grupo Gestos de Amor. Ainda em 93, a igreja aluga uma sala no loteamento Santa Bernadette, onde é organizada a sua congregação, tendo trabalho infantil e adulto. Neste mesmo ano, adota financeiramente um casal de missionários na Venezuela, pastor José Carlos e Maria Eni Paiva. O espaço da igreja também começa a ser usado para multiministério, oferecendo vários cursos à comunidade. Em 1995, os irmãos David Oliveira Silva e José Luiz Lopes Pereira são enviados ao Seminário Teológico Batista de Niterói para cursar teologia. Consagrados em 1999, seguem para seus ministérios. Em 1996, pastor Juraci Rodrigues deixa o ministério devido à enfermidade de sua esposa e dá posse, em agosto de 96, ao pastor Paulo César Batista, que vem juntamente com sua esposa, Ivonete Costa Batista, e seus filhos Felipe e Josué. Neste mesmo ano, iniciam-se as obras de expansão do templo. Ainda em 96, a irmã Yara Lima do Amaral, membro da primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, cede o espaço em sua casa para a classe Boas Novas, onde era realizado o evangelismo com crianças. Mais tarde, esta irmã vem a ser membro de nossa igreja. 2001 a 2010. Em outubro de 2002, é inaugurado o novo templo e o batistério, tão sonhado desde 1983. O Ministério de Música, também liderado pelo irmão Edson Wellington dos Santos e depois o irmão Cláudio Lízios Inácio Silva, que também são regentes do nosso coral, que ganha o nome Coral Ebenezer.
Em 2005, o pastor Paulo César Batista deixa o ministério e assume interinamente o vice-presidente irmão Zedequias Guimarães Pereira, que dá posse em abril de 2007 ao pastor Alex Cordeiro Machado Moreira, que vem juntamente com sua esposa, irmã Bianca Boechat Machado, e nos trazendo a feliz notícia de que esperavam um bebê. Em dezembro daquele mesmo ano, nasce a Sara. E alguns anos depois, Ana Luísa. Em 2007, a igreja empresta as dependências para o funcionamento da Escola Nair de Araújo Rodrigues. Em 2008, a igreja recebe como membro o pastor Gerson Gomes de Barros, que auxilia o Ministério da Melhor Idade. Em 2009, a Igreja Batista Nova Morada muda seu nome para a Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo. No ano de 2010, a igreja consagra sua primeira diaconisa, irmã Marlene Augusta de Souza Ângelo. 2011 a 2021. Em janeiro de 2011, a região serrana é acometida por uma grande tragédia climática e a igreja abre suas portas para socorrer a comunidade do bairro. Ainda em 2011, consagra o ministério pastoral aos irmãos Tony Max Figueira de Oliveira e Willy José da Silva, e ao ministério diaconal os irmãos Brenda e Wanderson Perruti, Celso e Juliceia Martins, Tatiana e Fabrício Freitas, Fernando Crispim, Miriam Pereira, Venésia Rodrigues, Denir Inácio, e também reconhece o diácono Valcir Inácio. Em 2013, a igreja assume a construção de uma casa. Através do Ministério de Beneficência, a igreja trabalha desde o seu início no auxílio aos necessitados, com doações de cestas básicas, campanhas para auxílio médicos, cirurgias, obras, reparos, socorro aos necessitados. E hoje, com alegria, celebramos mais uma construção. Em 2015, a igreja inaugura um trabalho na congregação em Córrego de Santo Antônio, Barra Alegre, que funciona até o ano de 2018. Os irmãos Wanderson Perruti e Fernando Crispim, seminaristas da igreja, são convidados a assumirem ministérios pastorais. Fernando, na Congregação Batista em Florândia da Serra, da Igreja Batista de Santa Cruz, e Wanderson na Primeira Igreja Batista de Conquista. Em 2019, a igreja consagra ao ministério pastor Marcos Antônio Schettino Júnior. Também consagra ao ministério diaconal os irmãos Paulo Alício e Gilson Gevigir. 40 anos, inúmeras lembranças, incontáveis bênçãos. O melhor é lembrar daqueles que o Senhor acrescentou à igreja conforme iam sendo salvos. Aqueles que combateram o bom combate e mesmo em momento de tristeza e luto da despedida, podemos louvar e adorar ao Senhor, porque sabemos que estão na glória. Em 2020, uma pandemia mundial fecha o templo, mas a igreja se mantém, aprendendo junto a se conectar, mantendo os laços, os cuidados, intensificando as orações e glorificando o Senhor. O que nos reservam os próximos 40 anos? Quem continuará a escrever a nossa história?